Saudações rubro-negras flageniais, disputado por Flamengo e Sevilha. Juninho, explica escolha. Muito difícil dizer não para o Flamengo. Felipe Luiz cita a frase de Abel Ferreira e exalta. Jovem do Flamengo, sei que ele não vai durar muito aqui. Vitão, bom jogador, mas não pode ser muito caro. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Primeiro reforço rubro-negro para 2025 elogia estrutura e revela a mensagem de Léo Pereira, por redação do GE. Enquanto o time principal do Flamengo estava em pré-temporada nos Estados Unidos, o primeiro reforço rubro-negro para 2025 viveu a sua primeira semana de trabalho no Ninho do Urubu. Em entrevista à Flá TV, o atacante Juninho citou uma ligação do técnico Felipe Luiz e explicou a escolha pelo clube, visto que estava apalavrado com o Sevilha da Espanha. Aspas aqui para o Juninho. É muito difícil falar não para o Flamengo. Querendo ou não, o aval do treinador é muito importante. Ainda mais sendo o Felipe, que todo mundo sabe a história como jogador e agora como treinador também. Deu tudo certo, muito feliz por estar aqui. Foi corrido para mim, exame médico, e agora comecei a fazer os treinos. Ansioso para conhecer o resto do pessoal. Já conheci algumas pessoas. Feliz e contente de estar aqui, afirmou o jogador de 28 anos. Mas não foi só Felipe Luiz que fez contato com o Juninho, quando ainda estava no Azerbaijão. O atacante recebeu uma mensagem de um velho conhecido, Léo Pereira. Eles foram revelados pelo Atlético Paranaense e dividiram alguns anos nas categorias de base. Por ter chegado primeiro ao Furacão, o zagueiro o ajudou na adaptação e agora mandou o recado comemorando o reencontro. Aspas aqui para o Juninho de novo. O Léo me mandou mensagem, eu conheço ele há muitos anos, ele teve sucesso aqui no Flamengo. O Atlético, por ele estar aqui, vai facilitar, né, todo o processo, comentou o atacante. Juninho está no Rio seguindo a rotina de treino e será integrado ao elenco quando a delegação retornar da pré-temporada dos Estados Unidos. O atacante já está regularizado para fazer a sua estreia. Questionado sobre sua forma de jogar, ele se descreveu como um jogador móvel no ataque. Aspas para ele de novo aqui. Eu sou um cara que quer estar ajudando se em alguma função for. Eu sou um cara que gosta de jogar de 9. Sou um cara que movimento bastante. Não sou um 9 estático. Eu sou o brigador em movimentação para o time. Sou rápido, tento dar o melhor para ajudar o time. Após o empate entre Flamengo e São Paulo, em amistoso nos Estados Unidos, Felipe Luiz foi perguntado sobre Juninho e elogiou bastante a contratação do jogador. Aspas aqui para o Felipe. Temos a chegada do Juninho. É o nosso atacante com as características que o modelo de jogo pede. Ele vai nos ajudar e elevar o nível do elenco. Ele tem muita ambição. O Flamengo contratou o Juninho por uma quantia de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual. Ele estava no Qarabag, né, que receberá o pagamento de forma parcelada. O Juninho assinou o contrato de 4 anos com o rubro-negro. Vou abrir aspas aqui, pessoal. É isso aí. Jogador que ataca espaço. Espero que ele funcione bem para o time, né? E é jogador que está dentro do perfil, né, que o Felipe quer. E o mais importante, jogador que na pressão alta, sem bola, vai fazer a marcação com intensidade, tá? Seguimos aqui. Felipe Luiz cita a frase de Abel Ferreira e exalta jovem do Flamengo. Sei que ele não vai durar muito aqui. Vou fazer um pedido aqui, pessoal. Deixe seu like, tá?
deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Você deixando o seu like, você ajuda aqui no crescimento do canal. O YouTube acaba entregando para mais pessoas esse vídeo, tá? Créditos ESPN. Neste domingo 19, em Fort Lauderdale, da Flórida, Estados Unidos, o Flamengo ficou no 0-0 contra o São Paulo em amistoso de pré-temporada. E o duelo também deu a chance de alguns meninos da base rubro-negra mostrarem serviço ao técnico Felipe Luiz. Um deles, o zagueiro João Vitor, de 18 anos. O campeão da Conmebol Libertadores e Copa Intercontinental com o Sub-20 no Flamengo, o defensor já tinha feito a sua estreia entre os profissionais no ano passado contra o Criciúma e voltou a ter uma chance nos Estados Unidos. O Felipe rasgou muitos elogios ao defensor após o amistoso, inclusive citando uma recente fala do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, sobre Vitor Reis, negociado com o Manchester City pela cifra de 35 milhões de euros, 218 milhões. Segundo apurou a ESPN, apurou a ESPN. Eu conheço praticamente todos os meninos, aspas aqui para o Felipe, tá? Eu conheço praticamente aqui todos os meninos que estão na base, do Sub-15 ao Sub-20. Alguns chegaram agora, mas eu conheço todos eles. É um pouco mais delicado você colocar um zagueiro, como foi o caso do Carbone e do João Vitor. O jogo passa por eles o tempo todo, não podem cometer erros. Qualquer erro é fatal. Eu estava um pouco apreensivo com isso, porque o Léo Pereira teve um problema pessoal, né? Tínhamos que liberá-lo. Aí tivemos que pedir para o Cleito voltar. Mas o Cleito também é jovem e ainda tem que somar experiências, ter minutos para poder se desenvolver. Eu estava um pouco mais tenso pela zaga, porque não é tão fácil um zagueiro estrear pelo profissional, como foi o caso do João hoje, disse o Felipe. Seguindo aqui com aspas para ele, o João, da mesma forma que o Abel Ferreira falou do Vitor Reis, que ele falou demais, eu também não quero falar demais, porque eu sei que o João não vai durar muito aqui no Brasil. É um jogador dos diferentes que passaram pela base do Flamengo. Tenho plena confiança nele, a evolução dele, no que esse menino é capaz de fazer. Vai se desenvolver muito ainda. O Pablo, que jogava comigo no Sub-17, tem outros jogadores que ficaram lá e não vieram e que vão poder ajudar o nosso elenco. Mas para um campeonato tão complicado e tão alto nível como é o Brasileirão e a Libertadores, a gente precisa ir no mercado, como o próprio Boto falou, atrás do nosso zagueiro para repor a perda do Davi Luiz e do Fabrício Bruno. Então, vindo o zagueiro, o elenco é altamente qualificado para poder brigar pelas competições. Complementou, né, o Felipe Luiz. Após a pré-temporada em solo internacional, o Flamengo retorna ao Brasil, onde disputa o Campeonato Carioca. No dia 2 de fevereiro, encara o Botafogo pela decisão da Supercopa do Rei. Próximos jogos do Flamengo: Bangu, 22/1, 19 horas de Brasília, Campeonato Carioca. Volta Redonda, fora também, 25/1, 16h30 de Brasília, Campeonato Carioca. Vou fazer outro parênteses aqui, pessoal. Segundo Raíssa Simplício, né, o Danilo, sim, disse sim, né, ao Flamengo. Agora está chovendo de cima para baixo, né, cara? Pelo amor de Deus. É lógico que o jogador tem escolhas. Tinha até uma proposta do Napoli e continuar jogando na Itália. Mas se ele vier, vai ser porque o Flamengo o escolheu. E não ao contrário. E é aquilo que eu falei e continuo falando, né, aqui no canal. Não é o perfil de jogador que tanto o Felipe quanto o Boto quer para o Flamengo. Será que bateu o desespero e vai contratar jogador sem o perfil que foi dito tanto pelo Boto quanto pelo Felipe? Acho que não. É uma contratação emergencial devido à saída do Fabrício Bruno e do Davi Luiz também. Mas tem um problema nessa situação que eu acho muito importante, que ainda não foi resolvida. Quanto que essa brincadeira vai custar? Como já falamos aqui,
não pode ser caro. Jogador nunca vem de graça, tá? Aquele pessoal que fica imaginando jogador vindo de graça, não vem de graça. Existem as luvas, que é paga junto com o salário. No final das contas, pode ficar e muitas das vezes fica, tá? Até muito mais caro que comprando um jogador de outro clube. Veremos. Seguimos aqui. Vitão, bom jogador, mas não pode ser muito caro. O Flamengo fez uma proposta oficial no último sábado para contratar o zagueiro Vitão, mas o Internacional recusou. O Vitão, de 24 anos, é considerado um dos principais defensores do time colorado e tem contrato até 2026. O Flamengo ofereceu um total de 10 milhões de euros, aproximadamente 62,4 milhões de reais, incluindo a dívida que o Internacional possui pela contratação do Thiago Maia, mas a proposta não foi aceita, né? O Internacional avaliou a oferta como irrisória e não demonstrou interesse em negociar nas condições apresentadas pelo Flamengo. O Flamengo aumentou a proposta, né, nessa segunda-feira para 11 milhões de euros e espera que o jogador possa forçar sua saída do clube gaúcho. O defensor também atraiu a atenção de clubes estrangeiros como o Betis da Espanha, que tentou contratá-lo sem sucesso. Além de Vitão, o Flamengo está avaliando as opções, né, como a gente já vem falando aqui no canal, para reforçar sua defesa, né, e como o Danilo, da Juventus, o Valentim Gomes e do Vélez Sarsfield também. Vou abrir outro parênteses aqui, pessoal. Bem, pessoal, em relação ao Vitão, né, vamos falar do Vitão. Como já venho falando aqui no canal, né, é o perfil de jogador que o Boto gosta e que o Flamengo também tem que gostar. Novo e com possível venda futura, ganhando no momento da compra, tecnicamente, e depois, em uma venda futura para a Europa, ganhar milhões de euros, né? É lógico. É aquilo que eu falo. Pode até contratar o Danilo e companhia, né? Mas a qual preço? Não pode ser muito caro. E nem dar 3 anos de contrato. Seria um erro enorme. Eu apostaria na contratação com um perfil novo e promissor de jogador. Agora, como o Mauro César falou, né, é bom, né, em relação ao Vitão, é bom, mas pode ser muito caro. Para mim, não pode ser muito caro. Para mim, não valia 10 milhões de euros e se conseguir contratar por 11 milhões, será muito caro. O jogador vai ter que dar um retorno muito grande para se valer, né, nessa contratação. Para o Flamengo se valer nessa contratação e ter lucro com esse jogador. Eu acho muito caro. Tá? Em relação ao Danilo, eu já falei aqui, mas vou repetir. Acho um jogador superestimado. Bom jogador, mas superestimado. Se vir, tem que vir num preço razoável, num preço que o Flamengo possa pagar, sem prejudicar em outras contratações, tá? Essa é a minha avaliação. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, deixe o seu like. Se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!